Bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje, em nossa reflexão matinal, nós vamos comentar algo que faz parte da vida do ser humano, principalmente dos cristãos, porque nós somos seres humanos, que é a questão da esperança. Muitas vezes o abatimento pela espera de alguma promessa. Eu vou começar com um texto de Provérbios 13, versículo 12. Diz assim: A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Muitas pessoas se apoiam nesse versículo, nessa palavra, para justificar a tristeza causada pela espera, né? Seja a espera de um milagre, a espera de uma palavra se cumprir, a espera de alguma notícia boa, até mesmo a espera da salvação, do encontro com Cristo. E realmente, nós como seres humanos temos essa dificuldade, né? Nós precisamos de algo para nos apoiarmos, para conseguirmos seguir em frente. E nós sabemos que as palavras do Senhor são vida para nós. E são elas que nos sustentam, né? A palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor, Lamentações 3:21, são a causa de não sermos consumidos. Então, assim, se não fosse pela misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos, seja pela tristeza, seja pelo cansaço, seja pelo pecado, nós seríamos destruídos, né? Então vamos ler lá, Lamentações 3:21. Dependendo da versão que você lê, vai estar diferente, mas na versão clássica ele fala assim, ó: quero trazer, Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Na versão que eu tenho aqui na minha mão, fala assim, ó: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Cada versão traz aí um jogo de palavras que tem o mesmo sentido, o mesmo significado. Mas para nós fica a frase clássica: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então todas as vezes que nós nos encontrarmos abatidos, cansados, porque a peleja, a guerra, ela cansa mesmo. Isso é normal. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não disse: vinde a mim só os que são cristãos, vinde a mim só os que não são cristãos. Ele disse: todos vós que estáis cansados. E nós não podemos negar ou negligenciar esse chamado. Quem não quer, depois de um dia de trabalho, de cansativo, se achegar num lugar de descanso, de refrigério? Ou diria ainda mais, quem que anda o dia inteiro, que não quer sentar num lugar e tomar uma água fresca, uma água geladinha, ou ter um lugar para descansar a cabeça, ou esticar, ou colocar os pés para cima? Isso é o desejo de todo aquele que está cansado. E isso tudo nós encontramos no Senhor Jesus, porque Ele disse: vinde a mim. Agora vamos ver outro texto interessante. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Hoje aqui o negócio está mais lento. Vamos ver aqui, ó. Eu vou ler para vocês. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Você já parou para pensar que às vezes a sua promessa ela parece ser tardia porque Deus está esperando que outra pessoa se arrependa? Quando você tem alguma situação relacionada a outra pessoa, que tem mais de uma pessoa, vamos melhorar isso, envolve mais de uma pessoa, muitas vezes Deus está esperando que as pessoas envolvidas nisso sejam tratadas, trabalhadas, que haja arrependimento, que haja conserto. Lógico que haverá um determinado momento aonde Deus vai falar para você: siga em frente, eu vou preparar outra coisa para você, mas eu vou ser fiel, eu vou cumprir minha promessa, siga em frente. Mas muitas vezes nós estamos realmente trabalhando, orando e clamando a Deus para que Deus venha abençoar as outras pessoas, para que nós sejamos abençoados. Eu tenho testemunho na minha própria vida que durante alguns anos, primeiros anos da minha conversão, eu busquei em Deus a resposta de oração para a minha vida, para a minha área sentimental, e Deus só pediu e falava para eu orar e jejuar
para que a minha esposa voltasse aos caminhos do Senhor, porque ela estava desviada. Aí você pode pensar o que você quiser. Você pode achar que é coisa da minha cabeça, que é loucura, mas durante um bom tempo, que eu não sei ao certo, talvez um ano, eu fiz isso. Eu orei, jejuei, para que ela voltasse aos caminhos do Senhor, sem ao menos saber quem era. E quando eu a encontrei, quando nós conversamos e que estávamos próximos a casar, conversamos sobre isso, sobre o tempo de igreja, e realmente naquela época ela estava um pouco longe dos caminhos do Senhor, estava desviada, e voltou, e graças a Deus hoje estamos aí com uma família linda e abençoada para a glória do Senhor, firmes na presença do Senhor, que é mais importante ainda. Então, nós precisamos entender que as nossas promessas muitas vezes dependem de outras pessoas. Deus vai usar outras pessoas para te abençoar. Deus não vai te dar uma esposa que não existe, um anjo feminino, uma anja. Não vai dar. Vai dar uma pessoa. Essa pessoa precisa estar trabalhada, começar o processo de transformação em Deus. Transformação de caráter. Alguém pode estar falando assim, mas eu preciso de um marido. A mesma coisa, Deus não vai dar um anjo para você, Ele vai dar um homem de carne, com defeitos e falhas também, com qualidades, e que precisa ser trabalhado. Muitas vezes as pessoas não se deixam trabalhar, não se deixam ser transformadas por Deus, igual eu disse agora há pouco, e isso atrasa também a promessa de Deus. Mas Ele não é falho, Ele não tarda. Ele diz assim, aqui, Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Ou seja, para Deus, Ele prefere esperar um pouco antes de dar a bênção final do que ver a pessoa se perder. Imagina, relacionamentos que começam sem a vontade de Deus, só porque as pessoas acham que aquilo está pronto, mas Deus não viu que as pessoas estão prontas, levam as pessoas a se perderem mesmo. Muitas pessoas acabam se desviando dos caminhos do Senhor por bênção adquirida. É verdade. Seja um casamento, seja um emprego, seja um carro, seja o que for, aquilo que está no coração da pessoa, se ela for mais forte do que a presença de Deus e mais importante do que a presença de Deus para essa pessoa, ao receber essa bênção, que no caso nem teria esse nome de bênção, ao receber isso, esse objeto de desejo, a pessoa vai largar Deus, porque Deus não era a prioridade dela, e sim o desejo do seu coração. Agora eu gostaria de deixar uma palavra de um profeta, que é chamado Profetas Menores, que sempre fala comigo, mas não é uma palavra assim, que nós poderíamos dizer uma palavra de ânimo, é uma palavra de fé, é uma palavra para aquelas pessoas que se encontram no fundo do limite, assim, no limite da fé, no limite da esperança, quando parecem não ter mais saída, quando tudo parece que, não vai dar certo. Existe algo dentro da palavra, aqui na Bíblia, que pode nos dar fé e nos mostra e nos dá uma lição de confiança no Senhor. Essa palavra está em Abacuque 3,17 e diz assim, porquanto, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como a das corças, e me fará andar sobre as alturas. Esse aqui é o cântico para os mestres de instrumentos. Então, você vê que o que Abacuque está falando, numa cultura de subsistência agrícola, ele diz que ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê seu fruto, ainda que os campos não produzam alimentos, ainda assim ele vai se alegrar no Deus, na salvação dele. Por quê? Porque ele crê que o Senhor é a força dele e fará com que os pés dele sejam como os da corça, e fará ele andar sobre as alturas. Isso é uma fé exemplar que nós precisamos ter. Não porque nós seremos, talvez, vítimas de tragédias, mas porque a palavra de Deus e Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, se você está aí com o seu coração, às vezes, despedaçado, desesperançado, triste, abatido, em solidão, se achando quase depressivo,
Leia esses textos, principalmente esse último, está na Bíblia, né? Abacuque 3, 17, 18 e 19. Leia e entenda que, ainda que tudo possa dizer não, nós devemos nos alegrar em Deus, porque Ele já nos deu a coisa mais preciosa que nós poderíamos receber, que é a nossa salvação. Pense nisso. Às vezes, Deus nos chama para provações que nós não entendemos, e nessas provações estão incluído passar necessidades, passar aflições, ter o coração despedaçado, chegar ao limite aonde você questiona até porque está vivo. Mas não temas. Lembra do devocional Não Temas? Pois é, não temas. Tem fé, tem de bom ânimo, persista, persevere, se agarre na palavra, se agarre em Jesus Cristo. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue que tocou o manto do Senhor e ela dizia no seu coração: se ao menos eu tocar, eu serei curada. Se ao menos eu tocar. E busque o Senhor em oração. Leia a palavra, ore, jejue e você vai encontrar o Senhor e o Senhor poderá mudar a tua sorte. Se Ele assim desejar. Porque nós não podemos esquecer que a oração, ela não é o meio do qual nós conseguimos aquilo que nós queremos de Deus, mas é o meio pelo qual Deus também deseja aquilo que Ele quer de nós. Então é uma rodovia de duas mãos. Nós podemos conquistar algo em Deus, mas também nós somos conquistados para Deus. E há uma passagem onde Deus fala algo para Moisés que as pessoas pouco conhecem. E ele fala assim: Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Então nós não podemos esquecer que Deus, Ele é justo, os seus pensamentos são maiores que os nossos e os seus planos são perfeitos. Muitas vezes nós não vamos entender nessa terra, nessa vida, o que vai acontecer, e nem porque estamos passando, mas no dia que nós encontrarmos com Ele, tudo será esclarecido. Então tenha fé. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Então creia nele, confie nele, entregue a sua vida completamente a Ele e seja feliz aqui ou na eternidade. Feliz não com os bens materiais, mas feliz na presença do Senhor. Deus abençoe.